músico, né, Cris? E olha só que coincidência. Além de ter sido o dia do músico, foi dia do Cris também. Porque o Cris fez aniversário. Aí a gente trouxe bexiga e a gente quer cantar parabéns pra você. Não vai ser a mesma coisa de você cantando pra gente, óbvio, mas... Parabéns pra você. Tempo contraído, dia sem passar, quando nada faz sentido, e o sentido é o que te faz querer durar. Dor no contratempo vai passar e eu te sigo pra saber voar. Primeiro se faz ninho, pois se canta pra poder amar. Canto eu quando me levantar. Recomeça, não me vem com essa que não dá. Vem, conversa, firma a voz, acessa outro lugar. Recomeça e não me vem com essa que não dá. Vem, conversa, firma a voz, acessa outro lugar. Recomeça, não me vem. Vem, conversa, a vida é a sorte de se abrir pro que chegar. Talvez não importe mais o que te fez chorar. Às vezes o norte é aprender a recriar. O canto mais forte vem do dom de respirar. Eu tô nervosa, tá? Não reparem. Falei pra Marcela que eu não falo em público há muito tempo. Aí ela falou, mas você é professora. Eu falei, ups, é mesmo. Eu falo pro público todo dia, né? Mas é diferente. É diferente porque eu não conheço vocês. Vou fazer igual a gente faz na escola, imaginar todo mundo pelado.
Vai dar certo. A Má me convidou para estar aqui hoje, acho que em setembro, não foi, Má? E na época eu pensei, como é que eu vou falar de recomeço na fase que eu estou agora? Porque eu acho que recomeçar tem muito a ver com o futuro, com enxergar possibilidades novas no futuro. E em fevereiro ou em setembro, eu estava num momento de baixa, em que você não consegue enxergar nem o dia seguinte, né? E sem enxergar um futuro, a gente tem que ficar focado no presente e corre o risco de focar no passado, o que é terrível. Mas as coisas agora estão voltando. Então, acabou que tudo calhou para falar de recomeço no momento em que eu estou recomeçando de novo. E eu lembrei de uma frase que eu vi, alguma amiga postou no Instagram, no Facebook, e dizia: se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. E eu lembro que quando eu li essa frase, eu passei o dia inteiro nervosa, ansiosa, e a frase voltava na minha cabeça, e ela voltava, e ela me incomodava muito. E eu não entendia muito bem por que ela me incomodava tanto, até que eu parei para pensar e cheguei à conclusão que era o desistir. Porque tem uma conotação pesada em desistir, e recomeçar não tem a ver com algo pesado, não pode ser uma coisa que te puxe para baixo. E desistir, a gente dá uma conotação ruim, a palavra desistir, né? Sempre que você desiste, dá uma sensação de fraqueza, de falta de coragem. E recomeçar é exatamente o oposto. E eu precisei fazer as pazes com a palavra desistir, para poder entender melhor essa frase, para continuar discordando com ela, mas para pelo menos sentir em paz novamente. E recomeçar tem a ver com desistir, sim, mas desistir às vezes é o maior ato de coragem que você pode ter. Decidir desistir é uma ação, não é ficar omisso, não é ficar passivo, é agir. E o recomeço é um ato, é uma ação. Então, quando eu fiz as pazes com o desistir, eu cheguei à conclusão que sim, a gente desiste todos os dias e a gente recomeça todos os dias, desde que a gente desista de coisas que nos faz mal e recomece para algo que faz bem, tá tudo tranquilo. Mas eu nunca vou cansar de desistir. E eu acho que foi isso que me fez fazer as pazes com a frase. Continuo discordando dela, mas ela parou de me incomodar, porque eu quero desistir sim e continuar desistindo de tudo que me faz mal. Eu estava estudando história essa semana. Eu tenho um bebê de 15 anos que está em semana de provas e ela precisa de mim para estudar e eu preciso dela porque eu adoro estudar. Então, foi bom voltar. Eu descobri, para quem não tem filhos, para que a gente aprende tanta coisa na escola. É para ensinar os filhos quando está na hora deles. Porque eu aprendi química, biologia, física, matemática. Eu fiz direito, então isso tudo para mim nada faz sentido. E eu estou aprendendo tudo de novo e agora aprendendo com outra cabeça, é muito bacana. Eu entendi até física. Eu nunca tinha entendido física antes. Eu vou contar um pouco do porquê que eu estou aqui, né? Por que ela me convidou. Eu tenho um projeto com umas amigas chamado Snap, que é um site sobre recomeços. E é um site que fala do recomeço depois de uma separação. Eu não sou daqui, eu sou de Salvador. Vim para cá logo depois de casar. Eu casei e vim para cá em dias. E vivi uma vida totalmente diferente da que eu tinha em Salvador. Eu sou formada em Direito. Nunca atuei na minha área, porque quando eu vim para São Paulo, a gente não ia morar aqui. Nosso plano era morar no Rio de Janeiro. E eu nunca cheguei, ainda bem, porque eu adoro São Paulo. Mas a vida me levou para um caminho completamente diferente do caminho que eu tinha imaginado. Eu fui aquela excelente aluna, nunca dei problema para os meus pais para estudar. Sempre me cobrei muito, sempre fui excelente aluna. E era aquela que a família inteira olhava e fazia: essa vai seguir a vida, essa tá encaminhada. E quando eu decidi casar, eu decidi pegar todos os meus planos, todos os meus sonhos, colocar numa caixinha. Falar: não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu conquisto. Eu me formei em setembro, casei em dezembro, estava aqui em começo de janeiro.
E acabei abandonando tudo. Por um motivo ou por outro. Eu engravidei da minha filha mais velha logo depois que eu vim para cá. Decidimos aí, então, morar em São Paulo. A situação da gravidez dela foi complexa, complicada, cheia de problemas. Meu pai teve um câncer, o meu ex-marido perdeu um irmão e eu decidi que meus sonhos eram pequenos. E eu podia guardar eles numa caixinha, numa gavetinha no cérebro, porque minha filha precisava mais de mim, meu marido precisava mais de mim e eu precisava daquela minha família. Só que eu, que sempre fui estudante, esforçada, virei dona de casa, virei mãe, que é a coisa mais sensacional que eu já fiz na vida. Durante 9 anos que eu passei casada, eu não tinha mais vida social, eu não conhecia ninguém. Meu marido trabalhava muito, trabalhava fora, viajava muito e eu ficava muito sozinha. Então, a caixinha, a gavetinha, ela foi ficando cada vez mais para dentro do cérebro, mais para dentro, até que eu perdi meus sonhos. Não sabia mais nada, não tinha amigos. E eu sempre fui cheia de amigos. Eu não conhecia ninguém. E isso tudo não importava, porque eu estava feliz dentro lá do meu mundinho, cuidando da minha filha. Depois veio a minha pequena. E quando ela tinha 1 ano, eu me separei. Decidir me separar foi fácil. Porque eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Porque eu acho que se eu tivesse ideia do que vinha pela frente, teria sido uma decisão um pouco mais complicada. Eu me vi completamente sozinha. Eu não tinha família aqui, eu venho de uma família grande, minha mãe tem 6 irmãos, nós somos 14 primos, todos muito unidos. E eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha uma vida social. Eu sabia o caminho da minha casa até a escola das minhas filhas, da escola das minhas filhas de volta para casa. E eu tive que me reinventar. Eu tive que redescobrir os meus gostos, o que eu gostava de fazer, para onde eu gostava de ir, quais eram os meus locais preferidos em São Paulo. Eu estava 9 anos aqui, eu não conhecia a cidade. Não a cidade que eu conheço hoje. A cidade que eu conhecia era completamente diferente. Era uma outra São Paulo. As pessoas eram diferentes, porque eu só convivia com os amigos do meu ex-marido. E com as mães da escola das minhas filhas. E meu mundo ficou pequeno. E eu não sei se vocês já assistiram o filme da Rapunzel. E a cena que a Rapunzel desce da torre pela primeira vez era exatamente o que eu sentia. Quando ela desce da torre, ela pula, ela salta, ela está feliz, e ela está eufórica, e de repente ela começa a chorar, porque ela entra em desespero. O que eu vou fazer da minha vida? E novamente ela pula, ela salta, ela grita, e ela está feliz, e ela volta, e ela sente, e ela chora, e ela sente culpa, e ela sente medo. E eu vivi nesse vai e vem de emoções durante algum tempo. E o Snap veio, só para concluir, falando do site, ele veio quando mais para frente, quando eu já estava me sentindo pronta para recomeçar, eu vi uma amiga passando por uma coisa muito parecida com o que eu tinha passado, essa sensação de fundo do poço. O fundo do poço é um lugar lindo. Se alguém já se sentiu no fundo do poço alguma vez, sabe do que eu estou falando, porque quando você está no fundo do poço, que você sente que você não tem mais caminho, você sabe que o único caminho que você tem é para cima. E é linda a sensação que você tem de que você não pode mais cair. Porque finalmente você sente uma paz e você fala, bom, agora é comigo, agora é coragem e vamos para cima. E se eu precisar ficar um pouco lá no fundo do poço, chafurdando lá mesmo, ok, porque não dá para cair mais que aquilo. Lógico que a gente sempre olha o problema dos outros e a gente pensa, tem gente com problemas piores. A gente sempre tem essa mania, até os nossos problemas a gente coloca e fala, não, mas quem já sentiu a sensação de eu não vou conseguir seguir em frente, eu não tenho para onde ir, eu estou perdida, eu tô no escuro, sabe a sensação que é estar no fundo do poço. E depois que você entende que você está lá, quando você finalmente percebe que você encontrou o tal do fundo do poço, aí é escada para cima. É o único caminho, não tem outro. Então, o Snap veio dessa sensação de que a gente podia ajudar pessoas que também estavam sentindo a mesma coisa. Mas, como todo recomeço precisa ter um fim antes dele, né? A gente, para poder recomeçar, a gente precisa terminar alguma coisa. Você só recomeça, dá um restart, depois que você entende que o que acabou, acabou. E que você para de ficar girando em torno do fim. Porque a gente tem esse hábito, né?
de girar em torno do fim. Eu não sei se vocês sabem, eu estava falando que eu estava estudando história com a minha filha, e ela está estudando a Revolução Inglesa. Eu acho que eu nunca tinha estudado a Revolução Inglesa. Não lembro realmente de ter estudado a Revolução Inglesa quando eu era estudante. Mas a gente estudando a Revolução Inglesa, o livro de história dela começa contando que a palavra revolução, ela surge na história a partir do século XVI, com Copérnico. Na verdade, o termo vem de Copérnico, quando ele fala da revolução dos corpos celestes, que era aquela teoria que fala que a Terra é geocêntrica, que o mundo, né, que a Terra gira em torno do Sol. E ela faz um giro voltando para o mesmo lugar. Então, historicamente, o termo revolução, que a gente fala tanto do termo revolução como um termo de quebra, de ruptura de algo e o começo de uma coisa nova, na verdade, o termo revolução, ele tem a ver com voltar para o mesmo lugar. E durante a Revolução Inglesa, esse termo começou a ser usado para questões históricas, e era isso, né? A volta para o que a gente já conhecia. E se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente tem uma mania de querer voltar lá para aquele momento em que a gente se sentiu feliz antes, aquele momento seguro em que as coisas estavam em paz, até porque depois que passa, tudo parece lindo, né? Não é? A gente, depois que o problema passa e a gente resolve, a gente olha para trás e fala, nossa, eu estava tão feliz antes e não sabia. E essa volta para o mesmo lugar é um erro enorme que a gente tem mania de cometer. Só para falar do termo revolução, ele mudou de conceito, por isso que a gente fala hoje em revolução como uma coisa, uma ruptura. Mais uma vez, falando de fundo do poço, quem já esteve nele sabe que é muito difícil enxergar o futuro quando você não consegue lidar com o seu presente. Não consegue enxergar novas possibilidades. Isso eu estou falando de relacionamento, mas a gente sabe que se recomeça em todas as áreas da vida. Eu estava tentando ler os papeizinhos de vocês e eu vi gente falando que eu quero recomeçar a ler, eu quero recomeçar a dançar, eu quero recomeçar no amor, né, Mar? Recomeços de carreira, recomeços de vida, recomeçar a estudar. Eu estou amando recomeçar a estudar. Eu estou quase fazendo o Enem. Já falei para ela que não vou fazer no mesmo ano que ela para a gente não competir, mas eu acho que eu vou prestar o Enem só para dar vazão a tudo que eu estou aprendendo, que é uma delícia. Aprender, eu gosto, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui estudiosa, mas a gente vai deixando isso para trás também na vida. O ato de aprender coisas novas ou reaprender coisas antigas. E recomeçar tem a ver com enxergar esse futuro e conseguir imaginar o que você quer novamente da vida, reconstruir sonhos, ter a coragem de mudar seus sonhos, de assumir que você não vai conquistar eles. Eu queria ser delegada da Polícia Civil. Era para isso que eu estava estudando quando eu me casei. Eu queria ser delegada da Polícia Civil, estava estudando para concurso da Polícia Federal, porque meu pai quase surtou quando eu falei em Polícia Civil. Então eu falei, eu vou começar pela Polícia Federal para ele não ter um infarto, e depois eu mudo para a Polícia Civil. Direito Penal foi a única coisa que me segurou na faculdade durante 5 anos. E esse sonho eu tive que aprender a lidar com ele e entender que ele não vai acontecer provavelmente, e se ele acontecer, ele vai ser muito diferente do que eu imaginava. Até porque hoje eu entendo muito mais o que é a polícia e o que é a vida de um delegado. Eu tenho amigos delegados e eu sei que não é nada parecido com o que eu achava. Se eu contar para vocês que eu entrei na faculdade de Direito porque eu gostava de Agatha Christie. E eu queria ser o Hercule Poirot e eu queria desvendar crimes. No país errado, da forma errada, tudo diferente, né? Mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente fez uma reunião de pessoas que nunca se viram na vida, e a gente começou a conversar, e a conversa era essa: por que você está aqui? Né? Por que você escolheu direito? E os argumentos eram fantásticos, e eu pensando, Hercule Poirot, meu Deus do céu, como é que eu falo isso? O Expresso do Oriente era o sonho da minha vida, eu queria ser... Eu queria estar ali no meio de um crime para poder desvendar e ver o que aconteceu. Não tem nada a ver com isso. A Polícia Federal, então, não tem absolutamente nada a ver com os meus planos. Mas, enfim, fica para outra vida. Com a separação, eu tive que reaprender a cuidar de mim. Isso eu acho que eu não aprendi ainda. Ainda estou engateando, são 8 anos. Uma hora eu chego lá. Mas aprender a
a trabalhar, né, a ter uma carreira novamente completamente longe do que eu tinha planejado e completamente diferente do que eu estudei para ser. Hoje eu dou aula de inglês. É gostoso, eu gosto de criança, eu gosto de trabalhar com criança, mas não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, eu ainda preciso chegar nesse recomeço. Não sei ainda como, porque para isso acontecer eu preciso de um fim. E se eu der um fim agora, eu não me sustento. Então, está meio complicado. Ainda não sei como eu vou fazer para chegar nesse próximo passo, mas eu já enxergo que existe um próximo passo. Em setembro, eu não enxergava. Eu achava que eu não ia conseguir parar um pouco a minha vida para recomeçar. Recomecei no amor, foi uma das dificuldades grandes também, acreditar novamente em alguém, acreditar... eu casei com meu único namorado, então a ideia de voltar ao mercado era complicada. Mas eu acho que eu tirei de letra, acho que nisso eu fiz um bom trabalho. E estou namorando já há 5 anos e meio, então acho que já dá para dizer que eu recomecei, né? Encontrei, eu acho que o grande companheiro da minha vida. Isso é bacana. Então, de todos os recomeços que eu sei que eu precisava recomeçar, a carreira ainda é um dos meus maiores problemas. Eu ainda preciso entender aonde eu quero chegar. Recomeçar a ler, eu recomecei a ler. Eu estou pensando nos recomeços de vocês. Eu voltei a ler, eu voltei a escrever, que foi uma coisa que eu sempre amei fazer. E a faculdade de Direito me tirou isso, porque você deixa o seu lado criativo muito longe quando você faz Direito, né? Realmente estragou a minha capacidade de alcançar um ponto do meu cérebro mais lúdico. Talvez entrar em contato novamente com as minhas dores tenha me feito voltar. Eu voltei a escrever, que eu amo. Foi uma coisa que eu não tive coragem. Eu não tive coragem, quando eu recomecei a escrever, de assumir que era meu. Isso é uma coisa que eu ainda quero mudar. Eu vou, um dia desse eu tiro lá o meu pseudônimo de todos os meus textos e eu assumo que fui eu que escrevi. Porque a gente tem que ter coragem mesmo de encarar uma coisa nova e de encarar a crítica e de ouvir que você não está fazendo direito aquilo ali que você gosta tanto. É difícil, né? É difícil você ser criticado aos 40. Eu acho que aos 20 é mais fácil. Não? Não? Não sei, acho que eu aceitava críticas mais fácil quando eu tinha 20. Se bem que não. Esquece. Eu nunca fui boa em aceitar críticas. Não, eu acho que, na verdade, fazer 40... Eu tenho 40, tá? Eu tô ainda lidando com a situação, com o fato de que eu fiz 40. Apesar da minha filha me lembrar isso todos os dias, né, filha? Ela adora me falar que eu fiz 40. E fazer 40 mexeu um pouco comigo, eu admito. Está sendo. Fazem 3 meses só. Ainda tenho mais 8, 9... Não, 8... Quase 4 já. Então, tenho mais 8 meses pela frente para lidar com os 40, para poder fazer 41. Porque voltar atrás não está rolando. Eu tentei, eu falei que eu ia fazer 39 algumas vezes, mas ninguém concordou comigo. Eu acho que, se eu tenho algo para dizer a vocês sobre recomeçar, primeiro que todos vocês já recomeçaram milhões de vezes e a coragem está aí dentro de vocês. Tem uma frase da Riane Leão, não é Riane, é o nome dela? Que faz aquele Onde Jaz Meu Coração. Sigo apaixonada pela mulher que eu batalhei para ser. E essa sensação de estar apaixonada por mim e por quem eu me tornei e pela força que eu descobri que eu tinha, que eu não sabia, pela coragem de entender as minhas limitações, de aceitar dar um passo para trás. Dar um passo para trás é muito difícil. Todo mundo sabe, né? A gente pensa sempre em voltar e... Recomeçar tem, sim, esse lado de você ter que dar um passinho para trás para poder dar um passo para frente. E dar esse passo para trás é muito difícil. Porque você tem que lidar com todos os seus medos de novo, com a possibilidade de você falhar. Eu sabia que eu sabia ser uma boa mãe, ser profissional, ser sozinha, ser dona do meu nariz é uma coisa que eu não sabia fazer mais. Eu saí da casa dos meus pais para a casa do meu marido. E eu, que sempre fui essa mulher estudiosa, batalhadora, cheia de argumentos, que estava lá na faculdade para tentar desvendar crimes, casei com uma pessoa que achava que mulheres não podem discordar dos seus maridos em público.
Foi difícil entender o feminismo dentro de mim de novo e entender que eu era capaz, sim, de discordar de qualquer um e ter bons argumentos. Eu adoro argumentar. Falo pelos cotovelos. Lá em casa todo mundo fala muito. Até a minha filha mais velha, que para quem conhece, só a Marcela conhece, mas acha que é a pessoa mais silenciosa do mundo e quieta, porque ela é muito desconfiada. Quando ela desanda a falar, sai de baixo, ninguém segura. É uma máquina. Agora tem que ser os assuntos que ela gosta. Então, se quem quiser falar de cultura geek com a minha filha, vai aguentar um dia inteiro. Eu criei boas filhas, eu tenho certeza disso. Estou criando ainda. Isso eu sei que eu sei fazer, mas eu não sabia fazer o resto todo. Sei fazer bolo de chocolate, sei fazer cookie, mas gerir uma casa, finanças, pagar... Eu era muito sozinha casada também. Meu ex-marido trabalhava muito fora, viaja muito. Mas é diferente quando a gente tem alguém no fim do dia, né? Para te dar um tapinha nas costas e dizer que tudo vai ficar bem. E não ter esse... Ela tinha 1 ano de idade. O medo de não ser suficiente para ela foi gigante. De não conseguir passar o fim. Deixar para trás o que acabou e ficar pronta para enxergar o futuro de novo. Foi ela que me segurou, porque ela tinha uma personalidade enlouquecedora, ainda tem. É impossível ficar triste perto dessa cidadã. Ela te deixa louca, mas triste não. Ela me deu essa possibilidade, sim, de enxergar, porque foram passos, né? E ela estava aprendendo a vida ainda. E eu precisava ser forte para ela e eu precisava conseguir sair daquele momento de não conseguir entender o que eu ia fazer da minha vida. Tanto que eu demorei muito para chegar no tal do fim do poço. Por muito tempo eu me enganei de que estava tudo bem, de que ia ficar tudo certo e eu ia dar conta. E eu não sabia como, mas eu ia. E no momento que ela entrou na escola e eu me vi completamente sozinha em casa, eu falei, bom, e agora? Quem sou eu dentro dessa história toda? E o que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar essas meninas a serem mulheres fortes se eu não consigo cuidar da minha própria vida? E foi difícil. O passo para trás foi dado com louvor. Eu ainda estou um pouco para trás do que eu quero, de onde eu quero chegar. E acho que talvez eu nunca vá chegar onde eu queria chegar. E bacana, porque o novo caminho que eu estou trilhando também está muito legal. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre mim, é que a minha capacidade e a minha resiliência são gigantescas. A minha coragem de ser feliz apesar de qualquer coisa. E todas as dificuldades que a gente passa, e a vida é cíclica, a gente ainda vai dar muitas revoluções até realmente conseguir chegar na Revolução Francesa. Então, são muitas revoluções inglesas até a gente chegar numa mudança de verdade. Talvez a gente nunca consiga parar de revolver, né? De voltar para o mesmo ponto e começar de novo. Mas eu acho que eu estou trilhando um caminho. Acho que agora eu encontrei assim, uma força. Os amigos são tudo na vida da gente. Isso foi outra coisa que eu tive que entender, porque eu achei que eu vivesse muito bem sozinha. Eu não tinha amigos em São Paulo, então eu falei, bom, vou seguir sozinha. Minhas filhas são tudo que eu preciso, meu marido é tudo que eu preciso e eu vou seguir aqui sozinha. E quando eu separei, eu entendi que eu não podia nem colocar esse peso em cima delas, eu já não tinha mais ele, e a vida sozinha não tem o menor sentido, né? Filhos vão embora, os amigos ficam. É crucial a gente entender isso. Quando a gente tem 40, né? Quando a gente tem 20, as preocupações são outras. Eu espero que quem aqui está passando por um momento de fim consiga deixar o fim para depois, para trás, lá para o passado, e consiga enxergar o que vem para frente. Porque só enxergando o futuro a gente consegue ter um presente bacana, um presente que vale a pena. Não dá para ficar também só focando em futuro, não. A gente tem que viver aqui, agora, o presente, todos os dias. Acordar todos os dias é um novo recomeço. Acordar, faz a cama, faz café, toma um banho e segue em frente, que a vida não para esperar a gente sair do fundo do poço e não para esperar a gente fazer nada, na verdade, né? Todo dia eu tô com 40. O que é que eu fiz da minha vida? Eu vou começar minha crise existencial dos 40. Eu entrei em crise existencial aos 30 também, tá?
Mas aos 40 estava sendo mais pesada. Aos 30 eu falei, meu Deus, eu tenho 2 filhas, eu só tenho 30 anos, e agora o que eu vou fazer? O que eu fiz nos meus 20? Eu vivi os meus 20 aos meus 30, eu separei com 32 e curti o que eu podia, o que eu não podia. Ainda faço balada até as 10 da manhã. Reaprendi a badalar também. E é bacana. Eu acho que nada é mais recompensador do que entender a própria coragem, entender a própria força, acreditar que é capaz e seguir em frente.